Então é uma honra estar aqui com vocês novamente para falar um pouquinho de uma área do conhecimento que eu tenho algum domínio aí, né? Então, falar de exercício como agente para fortalecer o sistema imunológico. Então, muito prazer, eu sou o professor mestre Henrique Stelzer Nogueira, eu sou aqui de São Paulo e tenho aqui minhas principais formas de contato. Eu tenho meu e-mail, que eu concentro mais na área acadêmica, né? Para quem está assistindo a gente, então prof.henrique.stelzer.nogueira@gmail.com. E tem algumas plataformas de compartilhamento aí de informações. Então, eu tenho um perfil no academia.edu, que tem aí o endereço para vocês seguirem, onde eu despejo bastante conteúdo em PDF. Então, tem slide meu em PDF, material de aula que eu ministro em PDF. Tem artigo meu de autoria minha em PDF, tem livro autorizado para publicação em PDF, que também eu estou lá compartilhando. Tem também meu canal no YouTube, é só procurar pelo meu nome, Henrique Stelzer Nogueira, e tem o meu Instagram profissional, né, Câncer e Exercício Físico, que é a minha linha de trabalho dos últimos anos. Porém, vou apresentar para vocês a questão até do Covid, que acho que é o foco principal do evento, e vou apresentar um caso que aconteceu, deu precisar atender uma paciente pós-Covid, uma pessoa muito especial para mim, e que eu tive que atendê-la, né? E isso me motivou a estudar um pouco mais a possibilidade de eu também atuar nessa área. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aí, tá? Então vamos lá. Até detalhando um pouco mais, o colega que me antecedeu, a gente tem ali as respostas imunes diante de situações anormais, né, para o corpo, e isso pode vir então de vírus, bactéria, parasita, lesões de várias ordens, né? Então, traumas mecânicos, queimadura, seja o que for, mas também o próprio exercício físico ele acaba servindo também de estímulo para a quebra da homeostasia e, portanto, também tem resposta imune nesse aspecto. Então, o que vai acontecer? Nós temos ali um exemplo de uma célula imune inata, né, daquela ação mais aguda contra um agente agressor ou contra danos teciduais, ou seja lá o que for, no ambiente extracelular, e nós vamos chamar essa célula de célula inata, vamos chamar ela de fagócito, né? Porque ela faz fagocitose, então a gente pode chamar ela de macrófago ou então de neutrófilo, né? Então o que vai acontecer? Nessa linha vertical, nós temos a membrana dessa célula que divide o ambiente extracelular e aquilo que está dentro da célula, ou seja, o ambiente intracelular. Note que tem uma proteína que atravessa essa membrana chamada Toll-like receptors, né? Então, ela tem um domínio externo do Toll-like receptor e tem um domínio interno. O domínio externo, ele é a parte sensitiva desse receptor. Então, ele vai ser sensibilizado quando há contato ali, quando há presença de um agente agressor, danos teciduais, problemas de homeostasia como um todo. E aí isso vai ativar a parte de expressão gênica desse próprio Toll-like receptor no domínio interno, que tem uma proteína de acoplamento chamado MYD88, que quando ativado vai migrar para o complexo IKK, que é um complexo de 3 proteínas que estão sequestrando, aprisionando o fator nuclear KB, que é conhecido pela sigla NF-κB. Então, vai liberar o sequestro do NF-κB, e já que o NF-κB, o nome dele é fator nuclear, então ele vai agir no núcleo. E lá no núcleo ele vai expressar genes para a produção de algumas proteínas, nesse caso são citocinas inflamatórias, que vão sair desse macrófago, desse neutrófilo e vão para o ambiente extracelular, podendo ativar células vizinhas ou mesmo indo para o sangue, tendo funções endócrinas, portanto. Então, o que vai acontecer? Esse macrófago ou esse neutrófilo, quando reconhece o problema, ele vai tentar fazer a fagocitose, mas também vai produzir citocinas inflamatórias para ativar mais células imunes. E aí você vai ter um processo que a gente chama de quimiotaxia, que é a mobilização por atração química de citocinas
para ativar as células imunes, né, para elas migrarem para aquele local demandado. Então, tudo parte de um conjunto pequeno de células imunes inatas que vão ativar outras células imunes inatas e aí vai criar um grande bolo ali de células imunes para combater o problema, certo? E aí, então, você tem mais agentes ali para fazer tanto fagocitose, perfurar membranas, né, de células problemáticas, por exemplo, ou de estruturas problemáticas. Então, o colega que me antecedeu até falou do natural killer. O natural killer, ele não faz fagocitose, mas ele tem perfurinas, né, que são proteínas perfurantes de membrana. Os próprios linfócitos TCD8+, que são conhecidos como citotóxicos, e a literatura, alguns autores também chamam de linfócitos T-killers, porque parece muito com o natural killer quando está ativado, porque também tem perfurinas e também vai perfurar membranas. Mas também vai ter ali ação de outros fagócitos, né? Então, mais macrófagos, mais neutrófilos fazendo fagocitose dessas partículas. E aí, né, você tem todo aquele processo de fagocitose que a gente conhece, que é por meio de fagossomos, né, que concentram algumas enzimas digestivas, né, e ácido hipoclorídrico e assim por diante. Mas então nós temos esse recurso e o próprio lactato, por exemplo, ele também é um ativador de células imunes, né, e também de produção de citocinas. O lactato ele também então induz inflamação. O lactato pode vir então do exercício físico, por exemplo, mas também pode vir de processos patogênicos que geram algum grau de hipoxia, tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, o exercício físico até mesmo como uma, entre muitas aspas aqui, tá? Muitas e muitas aspas, pequenas vacinas, né? Para ficar ativando células imunes e deixarem elas mais adequadas para as respostas quando tiver ali um contato com vírus, uma bactéria e assim vai, tá? Mas não substitui vacina, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Tem estudo hoje mostrando que o paciente, o sujeito que vai tomar uma vacina para o Covid, ele vai ter uma produção de anticorpos, ele vai ter ativação de linfócitos TCD8+, então ele vai ter uma resposta imune. O sujeito que vacina e também é fisicamente ativo, ele pode até triplicar essas respostas imunes, tá? Isso é excelente. Por isso que a gente tem que tanto vacinar quanto fazer exercício físico de forma regular e organizada. Ocorre, então, que o exercício físico não substitui a vacina, tá? Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Então, o que vai acontecer? Esse macrófago, esse neutrófilo, quando faz fagocitose, ele, além de ajudar nesse aspecto agudo, para gerar uma resposta adaptativa, ele vai fazer uma apresentação de antígeno para os linfócitos. Por exemplo, para o linfócito T, helper CD4+, que vai ter a função de ativar linfócitos T CD8+. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter, nessa apresentação de antígeno, ou até mesmo moléculas coestimuladoras ou fragmentos do sistema complemento, a teoria dos dois sinais para os linfócitos, né? O sinal 1, que vem pelo antígeno apresentado pelo macrófago, pelo neutrófilo, mas também citocinas inflamatórias e outras moléculas, certo? Que aí vai vir pelo sinal 2. É a teoria dos dois sinais, e isso você consegue achar no livro do Abbas e Littman, né? Imunologia básica. E aí, com isso, vai ter uma proliferação clonal dos linfócitos TCD8+, uma parte vai para o local demandado para perfurar membranas, né, como já descrito anteriormente, e uma parte vai ficar estocada como resposta imune celular. E também nós vamos ter respostas dos linfócitos B, nesse sentido, que também vai ter uma proliferação clonal dos linfócitos B, eles vão hipertrofiar, né, vão virar plasmócitos e tudo mais, e vão produzir anticorpos específicos para aquela situação. É o princípio da vacina e também o exercício físico potencializa isso de alguma forma. A inflamação está presente em várias patologias, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, entre outras tantas doenças, doenças neurodegenerativas, por exemplo, tá?
E se a gente for pensar, são condições clínicas que são fatores de risco para o Covid-19, tanto para a aquisição da doença, como também o agravamento da doença, né, para que a pessoa tenha níveis mais graves aí, né, e corra risco de óbito, né. E quanto mais também, mesmo que o sujeito sobreviva, ele também pode ter ali sequelas bastante graves. Bom, o que vai acontecer? A inatividade física, principalmente a inatividade física junto com um problema de nutrição, né, o sujeito que se alimenta mal, que ele come muita besteira, ele vai ter, então, aumento da adiposidade abdominal, o que vai favorecer a infiltração de macrófagos na gordura visceral, vai gerar uma inflamação sistêmica crônica, isso vai gerar ali problemas de resistência à ação da insulina, aterosclerose, neurodegeneração e até mesmo crescimento de tumores. Então, o sujeito pode vir a ter diabetes tipo 2, por exemplo, doenças cardiovasculares, depressão, demência e alguns tipos de câncer. Bom, o que acontece? Nós temos um sujeito que ele é magro, e mesmo ele sendo magro, ele tem gordura abdominal, por exemplo, certo? Ele tem gordura, só que ele tem gordura num determinado ponto saudável. Acontece que quando o sujeito começa a se alimentar inapropriadamente e é sedentário, então o que vai acontecer? Ele favorece o aumento da adiposidade abdominal, na obesidade, então você vai ter ali essa questão de infiltração de macrófagos, aumento de citocinas pró-inflamatórias e tudo mais, que vai afetar o fígado, que vai afetar o músculo, que vai afetar o pâncreas, que vai afetar os vasos sanguíneos e vai afetar o hipotálamo. Opa, hipotálamo. Hipotálamo é uma região do cérebro aonde na região abaixo do cérebro ali, né, que vai ter função de controle de apetite. Então, o sujeito que ele é obeso, ele está sempre inflamado, e essa inflamação também vai no sistema nervoso, lá na região do hipotálamo, o que favorece um descontrole, por exemplo, de NPY, né, o neuropeptídeo Y, descontrole de leptina e grelina. Então, esse sujeito ele vai sentir mais fome ainda. Esse sujeito, ele até sabe que ele foi saciado por aquele prato no almoço, mas ele repete o prato. Por quê? Porque ele continua com fome, porque o hipotálamo do sujeito está inflamado. Então ele vira uma situação de bola de neve, certo? Então, nós temos também o processo de envelhecimento, que favorece mais ainda se o sujeito tem maus hábitos de vida, como sedentarismo e maus hábitos alimentares. O envelhecimento favorece esse quadro de inflamação, né? Então, lembrando que o idoso, ele também é uma população de alto risco para o Covid-19. Então, essa inflamação crônica, né, como a gente pode ver aqui do lado esquerdo, né, nós temos ali problemas de inflamação para doenças do trato digestivo, artrite reumatoide, psoríase, em outras doenças, câncer, doenças neurológicas, doenças metabólicas, doenças ósseas, doenças na pele, doenças cardiovasculares e síndrome de fadiga crônica. Acontece que a mitocôndria, a gente conhece ela como sendo uma organela responsável pelo o principal, né, a principal organela responsável pelo metabolismo energético das células, porque ela faz a respiração celular, aonde entra oxigênio e sai o gás carbônico, vindo ali de processos de quebra de, de nutrientes e tudo mais. Só que ele também está relacionado a processo de inflamação. Quanto mais sobrecarregado é a mitocôndria, quanto mais lesões mitocondriais e sobrecarga de trabalho mitocondrial, mais relação com a inflamação, tá? Então, no processo de envelhecimento, nós temos o aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, a própria interleucina 6, num contexto pró-inflamatório, porque ela também pode ter uma resposta anti-inflamatória, dependendo do contexto, mas vamos pensar na interleucina 6 nesse caso como pró-inflamatória, então TNF-alfa, entre outras, que vão se ligar ali nas membranas das células como um todo e vão gerar, por exemplo, lesões na mitocôndria, desfavorecendo processos metabólicos nas atividades da via respiratória, né, da via oxidativa,
o que vai forçar, inclusive, o sujeito a ter que usar mais a via glicolítica. Então, você vai ter menos defesas antioxidantes, menos produção de óxido nítrico, por exemplo, isso vai favorecer disfunção endotelial, ou seja, o vaso sanguíneo começa a perder aquela complacência vascular, né? Perde a capacidade de extensão, que favorece o fluxo sanguíneo, então, na verdade, vai ter uma disfunção disso, assim como vai gerar inflamação, tá? E essas células podem ser musculares, podem ser ósseas, podem ser neurônios, né? Então, podem ser células pulmonares, coração, pode ser em vários lugares que vai acontecer isso. E o próprio diabetes, né? Então, o sujeito que tem obesidade, lesões crônicas, diabetes, então esse sujeito está sempre produzindo citocinas pró-inflamatórias, mais ativação de neutrófilos e macrófagos pró-inflamatórios. Então, você tem a interleucina 6 que vai para o fígado e o fígado vai produzir proteína C reativa, que é esse CRP que vocês estão vendo aqui. A proteína C reativa vai favorecer a disfunção endotelial por conta de reduzir a possibilidade de produzir óxido nítrico. Então, você tem menos vasodilatação, mais danos vasculares que produzem mais citocinas pró-inflamatórias, e aqui vai ter um looping, um ciclo vicioso, né? E qual que é o problema da proteína C reativa? Olha só, do lado esquerdo aqui nós temos aqui uma figura que é o endotélio, as células do vaso sanguíneo, né, do revestimento do vaso sanguíneo. E aqui nós temos o músculo liso, né, que está junto com o endotélio. E o que vai acontecer? Nós temos uma enzima chamada enzima óxido nítrico sintase, que vai pegar a L-arginina, né, junto com o oxigênio e o NAD, e vai formar a L-citrulina, e uma das respostas disso é a liberação de óxido nítrico. Acontece que o excesso de proteína C reativa, vinda de uma situação pró-inflamatória, bloqueia a ação dessa enzima chamada enzima óxido nítrico sintase. Então, a L-arginina não consegue entrar, nem o oxigênio consegue entrar nessa enzima. Então, você vai ter uma dificuldade na produção de L-citrulina e uma redução na produção de óxido nítrico, o que desfavorece, então, a vasodilatação. E aí o sujeito começa a ter problema vascular. Além disso, o processo de envelhecimento leva a uma diminuição da sensibilidade à insulina, com o aumento da adiposidade, sedentarismo, favorece sarcopenia, né, que é a perda da massa muscular, disfunção mitocondrial, alterações hormonais, como, por exemplo, a redução do IGF-1, né, do fator de crescimento similar à insulina 1, que é importante para manter a saúde muscular, né, a hipertrofia muscular, e leva ao estresse oxidativo e inflamatório. A hipotrofia muscular, que é a redução da massa muscular, que está associada, por exemplo, à sarcopenia, à própria caquexia oncológica e, eu diria até, na redução da massa muscular do Covid-19, está relacionada à inflamação que vai ativar essas 4 famílias proteicas, ubiquitinas proteasomas, FOX, atrogin-1, MRF1. Então, nós temos aqui citocinas pró-inflamatórias que vão ativar expressões gênicas, né, que vão favorecer a ubiquitinação de proteínas musculares, que vão levar essa proteína lá para o proteassoma para fazer proteólise e liberação de novas ubiquitinas para um novo fluxo de proteólise. Acontece que a FOXO, que está lá no citossol da célula, e o próprio cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório, ele acaba também favorecendo essa questão de proteólise. Assim como bloqueia ações da mTOR, que é responsável pela síntese proteica. Então, além de fazer proteólise, também bloqueia a síntese proteica. A inflamação, pensando em proteína C reativa, então, que é um marcador clássico da inflamação, em sujeitos saudáveis deveria ficar por volta de 0,8 miligramas por litro, porém, 99% da população está até 10 miligramas por litro, onde a maioria fica por volta de 2 miligramas por litro. Ou seja, a maior parte da população apresenta quadros de inflamação crônica baixa e valores acima de 10 miligramas por litro representa processo inflamatório importante. Alguns problemas, né, então, da proteína C reativa entre 10 e 40 miligramas por litro faz ali um link com inflamação leve, infecção viral,
de 40 a 200 inflamação grave ou infecção bacteriana, e 100 miligramas por litro infecção bacteriana, na maioria dos casos, e viral em alguns poucos casos. Acontece que a proteína C reativa, ele é um grande marcador de infecção do COVID-19, como a gente pode ver em algumas meta-análises, né? Então, esse aqui é um exemplo. Temos um outro caso aqui, ó. Olha lá, C-reactive protein, né? Pô, o tamanho do efeito é de 7, cara. De 7. Para quem conhece meta-análise, tamanho de efeito de 7 com valor de P, de heterogeneidade da meta-análise menor do que 0,001, meu, é algo realmente bruto, né? Então, a proteína C reativa está sendo considerado o principal marcador de infecção pelo Covid-19, e isso resulta, lembra, a proteína C reativa vai reduzir funções vasculares, produção de óxido nítrico. Então, você também vai ter uma interferência, por exemplo, na redução da saturação de oxigênio, né? Então, você tem essas possibilidades. Olha lá, também, mesma coisa, outra meta-análise mostrando a importância da proteína C reativa ser medida, né, no Covid-19. Outra meta-análise sobre isso, só que aí com relação à taxa de sobrevivência, né? Então, quanto mais proteína C reativa no Covid-19, maior chance de morte, por exemplo, né? E como que funciona a dosagem da proteína C reativa? Teve uma evolução tecnológica, então a gente iniciou-se com processos qualitativos por reação de precipitação em tubo capilar, ou seja, meio que no olhômetro o negócio. Depois veio o processo semi-quantitativo para a aglutinação no látex, que, apesar de ser barato, mas ele se torna caro a partir do momento que você tem que ficar fragmentando as pipetagens, então, e também não é uma técnica precisa, ele serve mais para triagem, né, se o sujeito está inflamado ou não, e o método quantitativo, que esse sim é preciso, e é por imunoturbidimetria com leitura por espectrofotometria. E é uma máquina muito cara, e o teste é caro, portanto, por conta disso. Custa R$ 45,00 em média cada teste de proteína C reativa para quantificar precisamente aquele valor. Acontece que o meu mestrado foi em engenharia mecânica e eu desenvolvi um equipamento, um protótipo, para detectar proteína C reativa por sinal bioelétrico, usando Arduino, que é um sistema barato de prototipagem, e a gente está já escrevendo o pedido de patente, e a gente fez, eu defendi o meu mestrado no final de 2019, no começo de 2020 surge a pandemia do Covid-19, então a gente poderia tá aplicando essa minha tecnologia para otimizar as triagens e otimizar respostas hospitalares para os pacientes internados em casos graves. Ou seja, meu equipamento ele poderia estar salvando vidas. Por quê? Porque ele é usado com tira-reagente. Um teste com tira-reagente ele é mais rápido mais rápido de dar resposta daquele valor, né? E, enfim, né, se tivesse tudo certo, se a gente tivesse se a sociedade entendesse a importância da ciência no Brasil, né, a gente teria isso no mercado e estaria sendo usado na linha de frente para evitar grandes mortes aí dos pacientes. Tanto que a gente publicou um artigo sobre isso, né, em junho de 2020, sobre o nosso equipamento podendo ser usado para o Covid-19. Então a gente coloca lá que né, contextualiza, né, a mensuração da proteína C reativa em diversas patologias, mas que também pacientes com Covid-19 têm alterações nessa proteína, e também isso está correlacionado com a redução da saturação de oxigênio. E como que funciona uma inflamação saudável, né? Você tem uma ativação de macrófago, você tem um processo inflamatório com produção de citocinas e outros produtos que vão ativar a medula óssea para a produção de mais células imunes. E o que acontece com o exercício físico? O exercício físico, vejam só, os sujeitos treinados têm menos ativação de toll-like receptors do que sujeitos destreinados. Então, aquela resposta pró-inflamatória exacerbada nas patologias, o exercício físico consegue reduzir, o que reduz o início de processos de inflamação exagerada. Isso independente da idade, olha lá, old active, old inactive, young active, young inactive. Então, o sujeito que é idoso ou jovem e é ativo, ele tem menos expressão de toll-like receptors do que o sujeito inativo. E mesmo o idoso ou jovem que
tinha problema de expressão de toll-like receptors em exagero, então ele era inflamado, quando ele passa a treinar depois de algumas semanas, 12 semanas, já é o suficiente para ter uma redução dessa expressão gênica de toll-like receptor 4, por exemplo. Só que tem uma situação que é o seguinte, né? O sujeito sedentário, ele tem médio risco de infecção do trato respiratório superior. O sujeito que treina de forma moderada, ele reduz o risco de infecção. Só que se o sujeito treina em excesso, ele aumenta demais o risco. E isso é uma publicação de 1994 pelo David Niemann, e isso é reforçado numa publicação recente de 2020, que saiu no Exercise Immunology Review, como o primeiro autor o Simpson, mas o David Niemann também participou desse artigo. Então, anos se passaram e mais estudos originais foram analisados e continua perpetuando essa relação. Quanto maior a carga de treino, quando começa a ficar muito pesado o treino, pior para a imunidade. O que vai acontecer? Depois do exercício, por exemplo, vou pegar o exemplo do linfócito. Você tem lá uma quantidade de linfócitos no sangue, e aí, em repouso, quando você está em exercício, você está aumentando a quantidade de linfócitos por conta de ativação de macrófagos por apresentação de antígeno, proliferação colonal de linfócitos T, linfócitos B e assim por diante. Só que você vai ter uma janela de redução grave, linfocitopenia, depois de algumas horas. Quanto mais intenso ou quanto mais extenso o exercício, mais horas são necessárias para recuperar a imunidade. Então, você tem estudos, por exemplo, com HIIT, que mostra isso. Se o sujeito só treina HIIT, pior função mitocondrial de células imunes, por muitas horas. Mais linfócito, monócito e neutrófilos vão morrer. Mais citocinas pró-inflamatórias e mais marcadores de morte celular. Então, dá uma olhada na proteína C reativa em obesos que treinaram moderado e treinaram HIIT. Né? A proteína C reativa de obesos que treinaram moderado caiu, ou seja, reduziu a inflamação. E o obeso que só treinou HIIT aumentou a inflamação. Então, não é tão interessante assim. E isso também vai impactar no treinamento resistido. Quanto maior o impacto do treinamento resistido, quanto mais intenso é o exercício resistido, a musculação, também mais problemas imunológicos, conforme dados aí apresentados nesse estudo, tá? Pensando em infecção viral, o exercício moderado aumenta o percentual de sobrevivência, né, por vírus respiratórios quando comparados a altas cargas de treino, seja treino prolongado ou seja treino intenso, como a gente pode ver aqui nessa imagem também. Já se discute sobre os impactos do Covid-19 no sistema imunológico, neuromuscular, musculoesquelético e reabilitação. Então, esse estudo, por exemplo, vai falar para a gente que a reabilitação de pacientes com Covid-19 inicia-se na internação para a manutenção do funcionamento dos sistemas vitais e continua na fase pós-internação para tratar sequelas e complicações causadas pelo vírus ao longo do período de internação. E durante a internação hospitalar, mobilizações precoces na unidade de terapia intensiva para prevenção e redução de polineuropatia do paciente crítico, melhora da qualidade de vida, redução do tempo e menor mortalidade durante a internação. O início precoce de um programa estruturado de reabilitação contribui para a otimização da função cognitiva, respiratória, neuromuscular, osteoarticular, encurtando a duração e internação da UTI e suas sequelas clínicas e funcionais. Programas de reabilitação deverão ser adaptados à gravidade da doença e assim por diante. Isso tudo é muito bonito, né? Então, ele vai falar que sujeitos mais graves têm que treinar, iniciar o processo de treino mais moderado, né? Com exercício mais moderado, e sujeitos com menos sequelas podem iniciar um pouquinho mais intenso, mas também não é tão intenso, né? Então, tem que ter um bom senso nesse aspecto. Pensando em saúde neurológica, né, tem um hormônio chamado BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, que ele aumenta a neurogênese, né? Então ele hipertrofia neurônio, e isso tem a ver também com redução de inflamação e aspectos cognitivos. Então, o músculo esquelético ele é um órgão endócrino, né? Ele secreta hormônios que vão agir no corpo inteiro, e isso vai modular, né, as respostas orgânicas gerais. Pensando nisso, eu vou apresentar para vocês um caso importante, que é o caso da minha mãe.
né? A minha mãe é uma sobrevivente do Covid-19 de forma grave. Então, ela tinha vários fatores de risco do Covid e de agravamento da doença, tanto que quando ela pegou Covid, ela foi para a UTI, ficou muitos dias na UTI, quase morreu, né? Então, ela teve coma induzido, teve que ficar fazendo aqueles processos de supina e prona, foi entubada, quase bateu as botas aí, né? E assim que ela saiu, a gente começou um programa de treinamento físico com ela, tá? Então tem aqui os dados, tá? Que eu vou mostrar para vocês amplificado aqui, ó. Eu deixei até separado aqui para vocês. Então, como o próprio artigo fala que a gente tem que medir saturação de oxigênio para ir pós, né? Então, olha lá, ó. Ela saiu na quinta-feira à noite, chegou em casa quinta-feira à noite. Sexta-feira de manhã a gente já começou um programa de treinamento físico. Olha lá, ela estava usando cilindro de oxigênio, né? Vale ressaltar isso e ficou acamada. Então, o que que acontece? Ela tinha uma saturação de 91 pré-treino e aí terminou a sessão de treino de força de membro inferior com 76 de saturação. Depois, no período da tarde, com o exercício cardiorrespiratório, começou com 92 e reduziu para 87. No domingo, começou a resistência de força de superior, 92 caiu para 91. Quando fez bike à tarde, de 92 foi para 96. Então, aquele impacto de redução mais acentuada no início, na primeira sessão de treino, começou esse impacto a ser menor. Inclusive, tinha sessões que ela estava até aumentando a saturação de oxigênio, tá? Conforme o tempo foi passando, então o impacto foi sendo reduzido. A gente então fez ali uma variação delta, né? Delta absoluto, delta percentual, tempo em minutos de cada sessão de treino, a escala de Borg CR10, né? Então, como vocês podem ver, a gente começou mais de forma moderada a maior parte do tempo, e só lá na frente, quando a gente percebeu que ela estava com a imunidade boa, que ela já tinha melhorado algumas competências físicas, é que a gente começou a aumentar a intensidade do exercício, olha lá, chegando até em 7 na escala de Borg CR10. Então, a gente tem a carga total de cada sessão de treino, a média semanal, o desvio padrão, e com isso a gente calculou a monotonia das cargas também, certo? Como vocês podem ver aqui na imagem. Beleza. Quando a gente faz o tratamento estatístico, a gente percebe que tem sim uma redução significativa da saturação de oxigênio, tanto do treinamento de força muscular quanto cardiorrespiratório, mas a média, ó, não passou muito não caiu muito mais que 90 em média, né? Ficou por volta de 89, né, por cento de saturação pós-treino. Então, quer dizer, conforme ela foi até melhorando, esse índice foi melhorando também. Quando a gente faz o tratamento estatístico, né, a gente percebe que tem diferença significativa. Apesar dessa diferença significativa, volto a dizer, no gráfico aqui a gente deixa muito claro que não ficou caindo muito mais que 90. E tinha até sessão de treino que até aumentou a saturação de oxigênio, né? Então, o que que aconteceu? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Acho que vocês estão vendo aqui a minha tela no meu Instagram, né? Então a gente começou a reabilitar ela aqui, ó. Tem um videozinho dela, ó, usando cilindro de oxigênio. Ela acamada, não tinha força para sair da cama, então a gente começou a fazer um trabalho com tira de borracha adaptada, certo? Ótimo. Aí, bicicletinha adaptada, conseguiu sentar? Vai pedalar. Exercício cardiorrespiratório. Conseguiu pedalar sentada? Começou a treinar força muscular, com tira de borracha presa na cama hospitalar que foi alugada para ficar no quarto dela. Beleza. Conseguiu sair da cama e ir para a cadeira de rodas. Começou a treinar. Isso aqui é um treino. E eu levando o cilindro de oxigênio para ela. E foi treinar com cadeira de rodas. Ir para frente e para trás. Fortalecer membro superior, empurrar e puxar, assim como atividade cardiorrespiratória. E aí, ir treinando, ó. E já que ela começou a treinar fora da cama, porque ela começou a melhorar essa parte motora, então começou a treinar na cadeira de rodas, para a parte emocional também ser trabalhada nesse aspecto, porque ela saiu da cama. Ela não precisa mais da cama para treinar. Então começou a treinar dessa forma. Tanto que foi melhorando, melhorando, e a gente colocou ela para levantar sozinha para segurar o andador.
Então foi um outro ganho, foi um outro processo. Tudo bem, ainda usando o cilindro de oxigênio. Então ela levantou sozinha ela levantou para pegar o andador. E já que ela estava conseguindo pegar o andador, fortalecemos mais ainda membro inferior. Por quê? Porque além de ficar em pé no andador, depois a ideia seria tentar fazer ela andar sozinha. Foi o que aconteceu, olha lá. Só que aí é o seguinte, pessoal, olha só, levantou e começou a andar com o andador e eu tirei o cilindro de oxigênio dela. Porque a gente começou a perceber, lembra que a saturação foi até aumentando pós-treino? Então nem precisava mais do cilindro de oxigênio durante a sessão de treino. E ela foi andar, ó, foi dar um rolê no apartamento dela, certo? Foi dando aquele rolezinho. Olha lá. Ótimo. Já que ela foi dar um rolê, a gente começou a forçar ela a buscar o andador. Para ela começar o quê? A depender menos do andador. Essa aqui é a minha companheira, que eu amo demais, essa mulher. E ela foi uma grande parceira até para minha mãe nesse aspecto. Então, lá, forçando ela a dar uns passos até chegar no andador, e forçando ela a andar mais, e forçando ela a andar mais, para depender menos do andador. E já que ela estava agora dependendo menos do andador e dependendo menos do cilindro de oxigênio, começou a fortalecer agora em pé a musculatura. Tanto que ela passou a andar sozinha e sem a dependência do cilindro de oxigênio, certo? Então, hoje ela faz de tudo, certo? Ela anda, ela faz as coisas dela, dirige, né? Já essa marcha já está melhor, já está mais adequada. Pensando em sistema imunológico, olha lá, ó, a gente aplicou questionários de percepção da doença imunológica, foi caindo. Ela estava com pouco sintoma de estresse imunológico. Então, isso representa a imunidade relacionada a esse desenvolvimento que ela teve pedagógico de melhorar as funções vitais. Pô, legal. Pô, exercício físico, então, é muito bom. Só que dá uma olhada como que está a nossa área da educação física acerca de conhecimentos específicos de doenças e tudo mais, sistema imunológico. Um amigo meu, de adolescência, mandou essa mensagem no WhatsApp para mim. Olha lá, mano, só queria compartilhar contigo. Eu compartilhe. Um brother meu foi pra academia. O maluco é só a capa da gaita, ou seja, o cara é magro, né? O lock do professor passou o treino para ele, onde tinha 3 dias seguidos de bíceps. Estourou um moleque, foi parar no hospital quase morrendo com rabdomiólise. Eu coloquei, ó, esse é o nível do profissional de educação física no Brasil. Seu brother deveria denunciar esse animal pro CREF, processar ele e a academia. Aí ele colocou, sim, mano, é o que eu tô falando pra ele, responsabilidade demais, mano. Pois é, o moleque quase morreu. Então, assim, gente, o cara quase bateu as botas pro rabdomiólise no meio de uma pandemia. O professor de musculação dele, não sei, acho que não gosta muito de estudar, prefere ficar seguindo fisiculturistas, né? Nada contra o fisiculturista que estuda, mas é um percentual muito baixo dos fisiculturistas que estudam de verdade, como o colega que me antecedeu aí. A maioria é muito só da prática e tem outros fatores associados que não dá para aplicar isso no dia a dia das pessoas, né, que não são fisiculturistas. E aí o cara exagera. No meio de uma pandemia, ocupar leito de UTI que poderia estar sendo usado para o Covid, o cara foi ter que usar a UTI com rabdomiólise, né? E aí isso reflete também os estudos que já mostram um baixo nível de conhecimento do profissional de educação física acerca de tanto pessoas saudáveis quanto pessoas com doenças em geral, inclusive idosos, tá? Então, eu queria encerrar aqui a minha fala nesse sentido. Deixa eu parar o compartilhamento. Vamos ver se deu tudo certo aqui. Parou de compartilhar, ok, ok. Deu É isso, tudo gente. certo.